Olá, hoje é dia 1º de setembro e eu vou falar nesse vídeo uma coisa super importante. A segurança jurídica, que é um princípio que o Estado tem para garantir ao cidadão, em razão da necessidade de demonstrar que, apesar do Estado ter o poder garantido pela Constituição, existe uma dosagem, um controle na utilização desse poder, que é o princípio básico do Estado de Direito. Isso chama-se estabilidade jurídica. Isso significa que as leis não podem ser mudadas a qualquer momento, a toda hora, ao bel prazer dos administradores. Sabemos que o Brasil, até o passado aqui, é incerto, né? Recentemente, a Comissão da Verdade, criada pelo PT, tentou mudar a história do país ao conceder indenizações para terroristas, guerrilheiros, assassinos que se diziam vítimas e desrespeitaram a própria lei de anistia, que ela tinha validade geral e irrestrita. Então, nesse ambiente econômico, institucional, jurídico e social, está cada vez mais corroído por incertezas que rondam a aplicação das leis e das normas, deixando uma dúvida assim no entendimento, não só entendimento futuro, como entendimento no presente e até com reflexo no passado. Esse problema impacta muito na vida de todos os brasileiros, no trabalho, na educação, na economia, na segurança pública, com um alto custo para o país. Então, a insegurança jurídica, ela afeta as relações humanas, a produção, o comércio, o mundo, a competitividade da economia, prejudicando a sociedade e os trabalhadores e a nação como um todo. Então, num panorama de incertezas quanto à estabilidade dos negócios e a validade dos contratos, investimentos são cancelados, projetos são engavetados, vagas de emprego deixam de ser criadas ou fecham, e a retomada do crescimento econômico e social vai sendo protelada. E os investidores fogem do país, o dólar dispara, os juros sobem, a inflação decola e faz com que a nossa vida se torne mais difícil pela impunidade, pelos perigos, né? Os nossos legisladores, eles votam legislação até sem saber o que estão fazendo. É o caso de um tiririca da vida aí. E agora, para piorar, criaram a votação nominal lá na Câmara, que eles só perguntam assim, aqueles que são a favor, levantam o braço. Pronto, tá aprovado. Eles usam os líderes, as lideranças dos 35 partidos comunistas que tem lá, pegam um líder de cada partido e fazem a votação a partir da liderança. Isso não é votação, isso não é democracia. Essas regras são absurdas, inconstitucionais. Então, quando as regras são modificadas, elas, sem a verificação do impacto econômico e social que elas causam, as alterações de uma lei, sem que se estabeleça um regime de transição que é indispensável para que a sociedade possa fazer as adaptações necessárias e exigidas, então há uma produção exagerada de leis e decretos e medidas provisórias e regulamentos que vão se amontoando na frente dos cidadãos e das empresas, e muitas dessas legislações são sobrepostas e tratam do mesmo assunto, um estadual, outra federal, outra municipal, e é um problema muito sério. Então, o Poder Judiciário, que é a sua última instância através do STF, que é considerado o guardião da estabilidade da legislação, promotor da pacificação social e garantidor da Constituição, ele tem se tornado um fator de segurança jurídica também, porque ele vai invalidando a Constituição, rasgando as leis, aprovando as leis aprovadas pelo Congresso Nacional, que às vezes não são respeitadas, né? E julgamentos casuísticos, interpretações absurdas, mudanças bruscas de entendimento, que às vezes um grupo faz, o outro desfaz. Então, o que acontece? Muitos julgamentos eles acabam sendo agravando o quadro político. Não raro essas sentenças são aleatórias ou até arbitrárias, ou mostram a preferência de um ministro por uma determinada classe ou partido, ou interesse político. Empresários ricos são beneficiados, e essas decisões se sobrepõem ao interesse público dos cidadãos. Então, um exemplo típico foi essa anulação daquele julgamento do Bendini. Outra decisão absurda foi aquela de não colocarem tornozeleira eletrônica no ex-ministro Guido Mantega. Olha, se ele não quer ser constrangido, não cometa crimes, que ele não será constrangido. Então, é recorrente na área do direito penal, principalmente, o favorecimento de corruptos, criminosos, perigosos, do meio ambiente ou agentes públicos.
O mais preocupante é que nem mesmo o STF tem sido capaz de impedir essas incertezas jurídicas, né? Ao contrário, muitas vezes até suscita essas incertezas com a procrastinação ou decisões ou revisão de entendimentos já consolidados, coisa que já foi julgada, eles modificam o entendimento. Então, no Brasil, a efetivação do princípio da independência e harmonia dos poderes deixa muito a desejar, tanto pela exacerbação de uns sobre os outros, como pela resistência das decisões legítimas tomadas por um deles. Às vezes o presidente toma uma decisão, faz um decreto, a Câmara derruba, ou então o STF derruba. Então, como eu já falei, aquele exemplo clássico da invalidação de uma sentença, anulação da sentença do Bendini pela segunda turma do STF. Então, o gigantismo e a ineficiência política e administrativa do Estado brasileiro está criando um ambiente hostil para o empreendedorismo. E a atração de investimento fica piorando, né? Ainda mais agrava o desemprego e a crise social. E a segurança jurídica é muito necessária. Por quê? Só a segurança, a confiança necessária é que mantém os casamentos, mantém as amizades funcionando, a economia crescendo e o país progredindo. Sem saber onde pisa, ninguém está tranquilo, ninguém vai aplicar recurso num banco, por exemplo, que não tem um histórico de solidez e de honestidade. Ninguém vai comprar um título do Tesouro, se o país está falido ou não tem credibilidade no mercado. É o que ocorre na Argentina, por exemplo. Então, as empresas deixam de fazer investimentos produtivos nos locais em que mudam constantemente as regras, né? Onde possa haver rompimento de contrato, interpretações controversas da lei ou incompreensão sobre as funções de cada órgão governamental. Nunca se sabe quem é que manda, quem é que tem poder. O Estado, como fonte primária das normas, ele, no exercício do poder executivo, legislativo e judiciário, ele tem que garantir a segurança jurídica. Porque se não garantir, se não houver um entendimento, vira esculhambação. Então é preciso elaborar leis e aplicá-las e interpretá-las com transparência, né? Arbitrando soluções para os conflitos, em especial no modelo constitucional brasileiro, que dá papel de destaque aos órgãos de controle, como os tribunais de conta, que tem que funcionar, o Ministério Público, que tem que funcionar, fiscalizar. E é essencial para a consolidação da democracia o combate à corrupção. Esse não pode parar. A Lava Jato tem que continuar, com um bom funcionamento das instituições. A fiscalização pode se transformar mais forte diante da instabilidade, né? O exemplo deve vir de cima. O STF e os tribunais, né, os tribunais superiores têm que fazer essa fiscalização. O presidente, o governo já percebeu que a segurança jurídica do país é crucial para que a economia consiga alcançar o pleno potencial de desenvolvimento, propiciando o progresso e a justiça social para todos os brasileiros. É isso aí. Por favor, se inscreva no meu canal. Tem muita coisa boa ali.